Na posição que você está, tome a sua Bíblia, 1 Coríntios, no capítulo de número 11, versículo 23 a seguir. Esse texto que é bastante comum, bastante lido, e nós vamos ler nessa noite, e vamos falar sobre algumas anotações que eu fiz sobre este texto. Versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso ou isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28, examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Depois, quem come o pão, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para seu próprio juízo. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isto não resulte em juízo. Quanto aos demais assuntos, darei instruções quando visitar vocês. Amém? Queiram estar assentados. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus já tinha ordenado a Santa Ceia um pouco antes de morrer. Ele reuniu os seus discípulos e celebrou a Páscoa, na tradição judaica, que todos os anos era realizada, e a Páscoa, ela era um símbolo da libertação de Israel do Egito. E também ela apontava, por todos os seus simbolismos, o cordeiro morto para o verdadeiro cordeiro, para Jesus. Depois, quando Paulo se converteu, após a igreja já estar triunfando, após a igreja já estar crescendo, Paulo, o perseguidor, também conhecido por Saulo, ele sai numa viagem para perseguir os irmãos e para trazê-los debaixo de açoite e de corda para serem julgados em Jerusalém. E ele, no meio do caminho, tem um encontro com Jesus. E ele, então, se converte. Esse homem, extremamente culto, inteligente, mas extremamente bárbaro em defesa
do seu conhecimento de Deus. Ele era judeu, conhecia a palavra, e ele então queria que todas as pessoas se submetessem ao judaísmo. E quando surgiu a igreja chamada, na época, o Caminho, quando surgiu a igreja que começou a seguir a Jesus, Paulo queria destruí-la, queria acabar com ela, e o Senhor o para. Depois de um tempo, depois de Paulo amadurecer, depois de passar um tempo no deserto, depois de estudar a vida de Jesus, mais ou menos 14 anos, Paulo passa na escola de Deus. Ele então recebe uma revelação sobre a Santa Ceia. E ele diz, quando você leu comigo aqui o primeiro versículo, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, e assim ele começa a descrever. Bom, nós achamos aqui nesse ensino direto através do Espírito Santo, ele diz que ele teve uma visão, ele foi revelado pelo próprio Cristo, e ele dá esse formato à ceia, e aqui nós descobrimos algumas coisas. Ao pesquisar eu entendi, descobri aqui, pelo menos 11 doutrinas dentro desse texto, doutrinas que são imutáveis, não podem ser mudadas. Então, passam-se os tempos, passam-se as eras, mudam-se muitas vezes as liturgias nas igrejas, mas a palavra de Deus permanece para sempre, ela não pode ser mudada. Tem tanta gente falando bobagem, tem tanta gente reinterpretando a palavra de Deus, mas aqui está muito claro. Então, primeiro, ou a primeira doutrina imutável, a Santa Ceia é um mandamento, uma ordenança do Senhor Jesus. Não é ordenança, não é um pedido. Jesus não ensinou os seus apóstolos e não transmitiu depois o conhecimento àqueles que foram trazendo o fundamento dos apóstolos, as doutrinas, as epístolas. Ele não disse assim: olha, por favor, se você estiver bem, se você estiver contente, então vocês se reúnem e façam a ceia. Não, Jesus deu uma ordem: todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. É um mandamento. No versículo 24 e 25, se você está com a Bíblia aberta, ele diz: deu graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. No versículo 25 ele repete, da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Amém? Pacífico esse primeiro mandamento, você entendeu? É uma ordem do Senhor, não é se você tiver vontade. Ele não estabeleceu também prazos, isso tem a ver com as igrejas. Quando se reúne, existe igreja que faz a ceia uma vez no ano. A gente acha, o assembleiano, que é mais foguento, mais igreja, que está mais presente. A gente faz uma vez no mês. A gente quer que a cada novo mês a igreja do Senhor celebre na presença de Deus, em gratidão pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Pastor, eles estão errados, nós estamos certos? Não. Não há erro nem acerto, todas as vezes que vos reunides em memória de mim. Então isso é uma convocação que a igreja decide fazer. Tem gente que faz semanalmente, tem gente que faz a cada culto. Então o assembleiano acostumou de 30 em 30 dias, mas o assembleiano também às vezes radicaliza as coisas. Ora, eu tomei a ceia, você vai tomar a ceia hoje à noite aqui, se você estiver bem, você vai tomar, vai comer o pão e beber o cálice. Se na quinta-feira ou no sábado que vem, você estiver em outro lugar, em outra cidade, em outra igreja, e lá estiver celebrando a ceia, não há pecado nenhum em você celebrar de novo.
Você entendeu? Ah, pastor, mas eu já tomei, não faz um mês. Posso tomar de novo? Pode. Pode tomar se você for no culto todo dia coincidir de você ter um culto de ceia, você toma todos os dias. Quando deu a pandemia aqui, nós tomava várias ceias num dia. E hoje ainda nós mantemos, a gente viu que era bom fazer a ceia domingo de manhã, então, pela manhã, hoje aqui, já tivemos Santa Ceia, muitos irmãos vieram e celebraram conosco. Eu, como pastor, tomei a ceia de manhã, e eu, como pastor, vou tomar a ceia agora com vocês. Ficaria ruim, né, servir a ceia para vocês e ficar aqui sem tomar. Alguém ia pensar, pastor, não tomou a ceia, o que deu? Não é? Mas não é por isso, é porque nós estamos libertos disso, dessa taxação. Não pode tomar, pode sim, ok? Então é uma ordenança do Senhor. Estamos num local que a igreja que tem autoridade convocou, não foi você, você chegou e tem ceia. Alguma autoridade de Deus naquela comunidade, naquela igreja, um pastor, uma liderança convocou uma ceia. Coincidentemente, você está na estrada, está passeando o caminhoneiro, o viajante, né? O vendedor, ele chega na viagem, poxa, vou pegar um culto. Está na hora do culto, vou pegar um cultinho. Chega lá, é ceia. Se a menos que aquela igreja lhe diga, na hora do culto o pastor diga, quem não é membro dessa igreja não pode tomar a ceia conosco. Aí você vai respeitar, sim ou não? Você vai respeitar. Mas se o pastor der liberdade, olha, você está em comunhão com o corpo de Cristo? Se você é de outra comunidade, de outra igreja, não tem a mesma placa que a nossa, mas você está nos visitando hoje, você é convidado nosso para celebrar a ceia do Senhor juntamente conosco. Amém? Amém. Entendido isso? Simples. Simples, né? Segundo, ela é um memorial. Memorial. É um memorial da morte do Cordeiro de Deus, que morreu em substituição à nossa morte. Nós éramos para morrer separados de Deus. Deus envia o seu Cordeiro, então é memorial. 1 Pedro, capítulo 1, 18, 19, diz assim, pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados. Versículo 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi entregue por nós, foi morto por nós. Outro domingo aqui eu li o capítulo 5 de Apocalipse, em que João chorava copiosamente, porque não foi achado no céu ninguém que tinha o direito de abrir o livro da vida. E de repente um anjo brada, diz, não chores, eis aqui o Cordeiro, que tem o direito de abrir o livro, porque foi sacrificado por quem está no livro. Você pode dizer amém? Então é um memorial. A Santa Ceia é comemorada como algo já realizado, já aconteceu, já foi. O nosso Cristo já morreu e ressuscitou, pagou o preço. Em Lucas 22, 19 diz, pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo. Não vai ser o meu corpo, é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória. Memorizar é lembrar, é trazer à nossa mente, tudo aquilo que a gente lê na palavra e interpreta. Você que lê a Bíblia, você que ama a Bíblia, você que lê essa parte em que Jesus foi entregue, que Jesus foi açoitado, que cuspiram na face de Jesus.
alguns daqueles soldados cuspiram, encheram a boca de saliva e cuspiram na face de Jesus. Fizeram uma coroa de espinho, colocaram sobre a cabeça e pegaram uma cana, uma espécie de bambu, um pouco mais mole, e bateram para que essa coroa fosse fincada na fronte, na cabeça do nosso mestre. Algumas pessoas que conhecem o espinho dessa região que a coroa de Jesus foi feita, dizem que ele tem um veneno, e que ele provoca dores dilacerantes. Nem se compara, mas eu tive uma experiência, quando eu era bem jovem, eu comprei um sítio com meu pai aqui, né, onde pegou fogo ali naqueles galpão, aquilo era meu e do meu pai. E as cercas eram de ananás. Quem sabe o que é ananás? Quem sabe? Ananás é aquele abacaxi azedo, né? Lembrou agora? Quem lembra agora? Agora mais da metade, né? O ananás, aquele abacaxi azedo, ele tem uma espinha ali terrível, um espinho naquela folha. Nós tiramos tudo aquilo no bico da foice e puxando, eu e a minha mamãe, para fazer cerca no lugar. E a gente ficou com a mão toda infeccionada daqueles espinhos. E doía para chuchu a beça. Você já escutou essa expressão? Doía para chuchu a beça. Era embaixo de antibiótico e de pomada para sarar aquilo. E muitas vezes analgésico forte, porque infeccionava tudo. O nosso Cristo levou sobre a sua fronte uma área vascularizada. A nossa cabeça é uma área extremamente vascularizada. Qualquer coisa que bate, a pessoa bate num canto e faz um corte e sai muito sangue do casco da cabeça. Eles colocaram isso, sofrimento de Jesus. Ele se entregou por nós. Ele fez isso por você e por mim. Quando Pedro quis parar isso, quando Pedro puxou da espada para impedir esta obra salvífica de Jesus na cruz, ele disse: bota a tua espada na bainha, eu vim para isso. E aí nesse dia aqui, há um misto de angústia, um pouco de tristeza na nossa alma, sim ou não? Porque a gente há de lembrar, você precisa lembrar aqui nessa noite, que você era pecador, miserável, irremediavelmente separado de Deus. O seu destino era a morte, era a separação eterna, o seu destino era um inferno. Ai, pastor, não fala inferno. Não, inferno. O inferno existe, e milhões de pessoas irão para lá. Tem gente que pensa: não, Deus é amor, Deus não vai fazer esse negócio aí de botar ninguém no inferno. Chegar no final, ele vai dar um jeitinho. Vai pensando assim. No Velho Testamento, Deus permitiu que os invasores cercassem Israel, e ele falou antes: se vocês andarem direitinho, vocês terão tudo. Toda a bonança da terra, a terra produzirá, vocês serão abençoados, vossos filhos comerão da regalia da terra, vocês enriquecerão, vocês nunca vão pedir nada emprestado para ninguém, vocês é que vão emprestar. Tem um termo, que tem uma edição da Bíblia que diz assim: vocês nunca vão pedir dinheiro emprestado para ninguém, vocês vão emprestar. Quem é que empresta dinheiro? Quem é que é o dono do dinheiro no mundo hoje? São os judeus, não é? Os maiores bancos, as maiores fortunas, tem por trás um judeu. E eles andam de calça jeans, chinelo de dedo, camisa rasgada, e andam no meio da população, e esse coitado aí, está passando necessidade. É dono de bilhões e bilhões, são donos das fortunas no mundo. Vocês nunca vão pedir, vocês vão emprestar. A vossa amassadeira, os vossos vasos serão cheios, transbordantes. Agora, porém, se vocês esquecerem dos meus mandamentos, da minha lei que eu tenho vos dado, então virá sobre vocês a miséria, a fome, a lacusta, comerá todo o vosso plantio.
E eu entregarei vocês aos vossos inimigos, e eles cercarão as vossas cidades, e vocês ficarão dentro das cidades cercados, e faltará comida, e faltará água, e no final a mãe comerá seu próprio filho, para não morrer de fome. E a mulher mais delicada, estava lendo essa semana esse texto, e eu disse: Senhor, Senhor, como as pessoas acham que o Senhor não traz a justiça sobre a face da terra. Como as pessoas estão iludidas, achando que pode fazer o que querem, que se darão bem. Então as pragas são terríveis. Então a celebração aqui é pela morte vicária, pelo Santo de Deus, aquele que não pecou, ele se entregou, foi à cruz, sofreu por você, foi espancado, morreu e ressuscitou e vivo está. E essa salvação veio para você, independente de quem você era, alguns de nós miseráveis homens e mulheres, pecadores, afastados de Deus, alguns um pouco mais tradicionais, então não faziam muita coisa horripilante, alguns bem fora da casinha. Alguns de nós vieram da droga, da prostituição, do álcool. Semana ainda falava com alguém, falando de Jesus, e a pessoa abriu o coração. Claro que está longe de nós citarmos qualquer detalhe para que você saiba sobre a vida de qualquer pessoa, da minha parte, mas uma pessoa que disse: pastor, eu já fiz de tudo nessa vida, eu estou cansado, eu quero Jesus, eu quero mudar de vida, porque em Cristo há mudança, em Cristo há esperança, em Cristo há renovação, em Cristo há transformação do nosso caráter. Por isso que Paulo falou à comunidade. Ora, se não existisse, ele não falava, ele disse: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que mentia, não minta mais. Então, esse memorial, trazer a memória, é um momento em que a gente, quase sempre, por um pequeno espaço de tempo, a gente se entristece com o que ele passou. Mas ao mesmo tempo, nesse misto de tristeza, nós alegramos a nossa alma e nós rendemos louvores, porque ele não ficou na sepultura, ele ressuscitou. E sabe o que é mais belo ainda? Ele te encontrou aonde você estava, ele mandou o seu Espírito revelar a sua palavra a você. Você, alguns de nós, cabeça bem dura para o Evangelho, mas de repente a luz do Evangelho brilhou em nós, o Espírito Santo se revelou, e a gente descobriu que era pecador, e a gente se arrependeu, e a gente aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Então é um memorial. Ora, a sociedade tem tantas coisas que eles fazem para comemorar. O brasileiro mesmo é interpretado no mundo inteiro como um povo alegre, mas também como um povo devasso. Não é a verdade. A maioria dos brasileiros são sérios, trabalhadores, gente honesta, mas lá fora se tem essa visão do brasileiro, do samba, das coisas erradas, da cachaça e das coisas todas. Mas enfim, as pessoas celebram tantas coisas, tantas memórias, honram, preservam. Nós que servimos a Deus, temos muito mais razão, temos dever, temos direitos, mediante a salvação, e temos prazer. Estou falando tudo isso aqui, porque eu creio, que 99,9% dos que estão aqui nessa noite, estão aqui prazerosamente. Estão aqui porque querem estar, estão aqui porque sabem que hoje é celebração ao Senhor, é gratidão ao Senhor. Então, é memorial. Terceiro, é uma profecia a respeito da vinda de Jesus.
Você sabia que quando você está comendo o pão e bebendo o cálice, você está dizendo que Jesus vai voltar? Está no texto. Você já leu, já prestou atenção? Anunciais a morte do Senhor, versículo 26, até que venha. Toda vez que você come o pão e bebe o cálice, você está anunciando, a sua alma está dizendo, o seu espírito está louvando e adorando ao Senhor, dizendo assim: ora vem, Senhor Jesus, eu te aguardo, eu te espero. Oh, aleluia! Quantas vezes eu choro na presença do Senhor sozinho, quantas vezes pedalando a minha bicicleta, ouvindo a leitura da Bíblia. Na academia, só esse ano, já ouvi a Bíblia toda 2 vezes, estou na terceira audição. Se você me vê na academia ou me vê pedalando, você vai ver o fone no meu ouvido. Eu deixo um ouvido destapado por causa da buzina, por causa de algum carro, e um vai concentrado. E muitas vezes tem textos que me enlevam a alma e eu choro na presença do meu Deus, porque a sua carta magna, a sua carta de amor, tem tanta expressão de amor, desde o Antigo até o Novo Testamento, mas tem expressões de juízo também. Nós estamos anunciando em Mateus 26 e 29, digo-vos que desde agora eu não beberei desse fruto da vide. Jesus estava falando do suco, ou do vinho e do pão. Eu não beberei mais do suco da vide até o dia em que beba de novo com quem? Com quem, diz o texto? Você lembra? Convosco. Eu não vou mais beber, essa é a última ceia, eu estou instituindo ela, é a última Páscoa, e é a primeira ceia, e eu não beberei mais, não comerei do pão, nem beberei do cálice, até que vocês comigo, a gente beba na presença do Pai. Escute, eu não sei, às vezes eu tenho a impressão nesse tempo, minha alma pensa isso, que está sendo armada em algum lugar da estratosfera, está sendo armado um grande banquete. Os anjos do Senhor estão preparando a ceia do Cordeiro, e nós vamos beber do cálice do Senhor na presença do Eterno, com o nosso Jesus, com o nosso Salvador, com o noivo da igreja. Então o próprio Jesus disse: olha, esse é o meu momento, não bebo mais. Mas ele disse: vocês devem beber todas as vezes que vos reuni em memória de mim, porque eu vou para o meu Pai, mas vocês vão ficar aqui, quem sabe por tempos, por anos, por séculos, por eras, estarão aqui e se reunirão, mas chegará o dia em que será a última ceia. Eu vou dizer sem medo nenhum, meus irmãos, Deus conhece meu coração, oxalá hoje fosse a última ceia, a última. Oxalá que daqui mesmo a gente nem voltasse para casa para conferir nada, a gente já fosse a presença do Eterno, do Eterno, do Eterno. Eu não sei você, mas você tem saudade de Jesus? Saudade de Jesus. Quando eu era um pré-adolescente, menino ainda, na congregação do Iririú, meu pai estava ajoelhado, de repente ele levantou, pegou o acordeon, e Deus deu um hino para ele, na hora, ajoelhado. Ele estava orando, dizendo: Senhor, eu tenho tanta saudade de Ti, saudade de Ti. E sentou, e Deus deu um hino,
Poesia mais ou menos assim: ó, que saudade tenho do meu Senhor Jesus, que por mim foi ferido naquela triste cruz. Essa canção foi cantada nesse Brasil inteiro, vários intérpretes gravaram em discos. Saudade de Jesus, saudade de Jesus. Eu tenho saudade de estar com Jesus. Quando eu leio o Novo Testamento, quando eu leio Jesus andando entre os homens, eu fico muitas vezes, é um misto que eu não consigo revelar para você, mas, Senhor, por que que eu não nasci nesse tempo? Eu entro na história da Bíblia e fico pensando assim: se eu tivesse a oportunidade de caminhar ao teu lado, Jesus, estar ali, ouvindo você, os teus sermões, apreciando os momentos de cura, de libertação, de conforto. Jesus vem, e essa é uma doutrina, que está na ceia, até que venha. Quarto, deve ser precedida de um autoexame. Isso é doutrina. Ninguém põe a mão no cálice do Senhor, ninguém põe a mão no pão do Senhor indignamente. Você precisa fazer um autoexame antes de pegar o pão. Por isso nós oramos, a gente dá oportunidade para a congregação, a gente dá oportunidade para o pastor que está pregando aqui, para fazer uma confissão antes de beber, antes de comer. É uma alta análise, para a gente saber como é que a gente está. E o Espírito Santo muitas vezes faz lembrar de coisas que você tem que pedir perdão na hora. Diz: ó Espírito de Deus, pequei mesmo. Tu estás me revelando aqui que eu estou em dívida contigo. Trata-se de um auto-julgamento do cristão diante de Deus, quanto ao seu estado espiritual. Este autoexame deve ser feito com o auxílio do Espírito Santo, e tendo a nossa consciência alinhada com a Bíblia. Não é alinhada com o que eu penso, com o que eu acho, é alinhada com a palavra de Deus, com a palavra de Deus. Examine-se, pois, versículo 28, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. No versículo 31 diz assim: mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Muita gente está em juízo, muita gente na casa do Senhor em juízo, porque come o pão e bebe o cálice indignamente, não leva a sério. Quinto, a ceia do Senhor precisa de discernimento espiritual por parte do crente. Participar da Santa Ceia é discernir o corpo, é ter os santos elementos da ceia, não como coisa comum, mas como emblemas do corpo e do sangue de Jesus. É um momento muito sério. Quando você pega o pão, você precisa estar em temor. Por isso essa oração tem que ser uma oração profunda da sua alma, porque pode ter coisa que você não vai ter como consertar, só saindo daqui, indo em casa, indo na casa daquele irmão, daquela pessoa que você pecou contra ela. Então você vai botar aqui a sua palavra de honra verdadeira diante de Deus. Deus, tu estás me fazendo lembrar disto, que eu tenho que pedir perdão para fulano, que eu tenho que... Então, Senhor, permita-me, Espírito Santo, que eu participe da ceia agora. Eu prometo para Ti, que hoje à noite, que amanhã durante o dia, eu vou pegar o meu celular, ou eu vou pegar o meu carro, eu vou até a casa desse irmão, e vou fazer um concerto com ele. Quando eu falo irmão, eu falo pai, eu falo mãe, eu falo filhos, eu falo família, eu falo esposa, eu falo marido. E é nessa hora da oração que o Espírito Santo faz lembrar, muitas vezes. Ei, camaradinha, você foi extremamente grosso com seu papai, com a sua mamãe,
com a sua esposa, com seu esposo. Não é? Quem de nós não passa por esses enfrentamentos? Quem de nós? Se você não passa, é porque você já é anjo. E anjo vai ser tirado da terra logo. Todos nós precisamos. Então precisamos discernir o corpo de Cristo. Sexto, é uma ocasião de recebimento de bênção. No versículo 16 do capítulo 10, o capítulo anterior, diz assim: o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Bênção. A ceia é momento de bênção. A ceia é momento de renovação, de perdão. A ceia é momento de cura. A ceia é momento de recomeço. Sétimo, a Santa Ceia é um momento de gratidão a Deus. Agradecer. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela salvação, obrigado pela renovação, obrigado pela fé, obrigado pela esperança, obrigado pela alegria, obrigado pela família, obrigado pelo casamento, obrigado pelos meus filhos. Mas meu irmão, você sofre para chuchu a beça com esses filhos. Não, eu sofro, mas eu agradeço. Deus me deu, são meus. Eu tenho uma dívida de agradecimento com Deus, e vou orar por eles, e o Senhor vai transformar, e o Senhor vai trazer, e o Senhor vai salvar, e eles me darão alegria, ainda antes de fechar os meus olhos nesta terra, o Senhor consolará o meu coração, de ver os meus filhos voltados para o meu Deus. Aleluia. A Santa Ceia, oitava doutrina, ela é para os discípulos do Senhor, para os membros do corpo de Cristo. Nós não podemos oferecer a Santa Ceia para qualquer pessoa. São pessoas que têm que ter consciência do que é o pão e do que é o cálice do Senhor, da responsabilidade que é. Por isso nós temos dificuldade às vezes de batizar uma criança. Não é? A criança precisa entender o que é os elementos da ceia, o compromisso que é, a responsabilidade que é, o temor que tem que ter. Então muitas vezes temos que entrevistar, nós temos por costume a partir dos 12 anos, bem sentado, bem conversado, bem discipulado, aceitar que essa criança se batize e faça parte da Santa Ceia do Senhor, para que não fique na presença do Senhor, muitas vezes desapercebida, brincando, sem ter noção exata do que é a Santa Ceia. Ah, pastor, onde é que tem base disso? Lucas 22:14 diz: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ora, até ali haviam 5.000, 6.000, sei lá quantos seguidores de Jesus, que estavam ali recebendo cura, milagres, vendo tantas coisas interessantes, ouvindo até a palavra do Senhor Jesus, mas não estavam transformados, não estavam convertidos, não estavam comprometidos com o reino. Então Jesus chamou os seus apóstolos, ainda um deles era o traidor. Então é responsabilidade nossa orientar as pessoas. Nós não podemos dizer para ninguém aqui, não tome, não coma o pão, não beba o cálice. Mas nós podemos orientar, olha, é preciso ter um conhecimento mais profundo do que é o elemento ceia, a entrega que é, não é? Através do discipulado, tem um caminho a ser seguido. É óbvio que pode chegar pessoas estranhas a esse mandamento do Senhor, e comer do pão e beber do cálice, muitas vezes inocente, passa na frente, ele vai comer.
Quando a gente pode, a gente orienta, mas deixa a opção para a pessoa. Olha, hoje conversei com o irmão, e disse para ele, não, pastor, vamos seguir como é, dentro do padrão. Amém? A gente orienta. São os apóstolos, são aqueles que estão realmente transformados, são os seguidores de Cristo, são aqueles que realmente valorizam a conversão, a transformação no Calvário. 9, é um momento de profunda e solene devoção, de louvor a Deus e oração. Olha o que Jesus faz, quando encerra, Lucas diz que, encerrando ali a Santa Ceia, cantaram um hino. Que coisa, que delícia isso. Nós já cantamos alguns louvores aqui, daqui um pouco vamos cantar enquanto celebramos. Cantaram um hino, levantaram-se dali e foram para o horto, foram para a oração, 2 momentos de adoração, ainda na celebração da Santa Ceia, louvor e oração, adoração ao Senhor. Amém? 10, a Santa Ceia é alimento espiritual. Escute, eu vou te dizer uma coisa, há uma questão mística aqui, que só aqueles que têm muitas vezes enfrentado isso, vão de concordar comigo. Às vezes nós chegamos combalidos, fracos, desanimados, não pecando, não desistindo da fé, não, mas às vezes estamos numa luta tremenda, estamos sem força, estamos passando um momento difícil, mas estamos bem com Deus, estamos em oração, estamos decentemente nos comportando diante do Senhor. Então, quando a gente come do pão e quando a gente bebe do cálice, há uma renovação espiritual na nossa alma, há uma pegada de renovação. E eu às vezes costumo dizer que para mais 30 dias, nesse período você vai louvar, você vai cantar, você vai vir nos cultos, você vai ouvir a palavra, mas de 30 em 30 dias, conforme o nosso costume aqui, a gente recebe esse alimento espiritual, o corpo místico de Cristo. Ele diz, façam isso em memória de mim. Meus irmãos, nós não acreditamos na transubstanciação, sim? Transubstanciação é uma doutrina que vem durante séculos, dizendo que esse pão se transforma no corpo de Cristo, e que esse cálice se transforma no sangue de Jesus. Aí vem o misticismo, que não pode comer esse pão depois da ceia, que não pode, tem que jogar, antigamente tinha até a história de derramar a Santa Ceia numa cachoeira, numa água corrente, e queimar o pão, ou enterrar o pão. Não, isso é misticismo, isso é catolicismo, transubstanciação. Isso aqui continua sendo pão, é um pãozinho, às vezes nós fazemos aqui, às vezes compramos na padaria. Isso aqui é suco de uva, comprado de garrafa, né? Agora eu vou brincar com vocês. Quando a oferta está boa, é suco primeira. Quando não está, a gente pega ali o suquinho que der, né? Mas é suco. Não vai se transformar na oração, nós santificamos os elementos, mas continua pão de padeiro, você vai mastigar, porque Jesus diz, tomai e comei, mastigai, né? Depois o cálice, bebei. Então a gente não come só o pão e não bebe só o cálice, nós temos direito aos 2 elementos. Jesus, quando estabeleceu, disse, comam um pão e bebam do cálice. O pão é meu corpo, ferido por vós, e o sangue é a nova aliança, o novo pacto. O sangue é para remissão, para perdão dos vossos pecados. Você foi perdoado por Jesus? Na cruz do Calvário? 11º, a ceia do Senhor condena a duplicidade religiosa. Meu irmão, tem muita gente servindo a Deus e a Mamon, servindo a Deus e aos demônios. 1 Coríntios, no capítulo 10 e 21, falando sobre ceia, diz assim,
não podeis vocês ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você é santo, você é separado, você é puro, você não é mundano. Você tem que ter o Espírito de Deus na sua vida, e ele tem que estar abundante, ele tem que estar pleno na sua alma, Espírito Santo, para que ele comungue com você aquilo que você não existe, meus irmãos, regras estabelecidas para cada coisa da vida. A vida vai mudando, as eras vão mudando, as situações vão mudando, tudo vai mudando. A palavra de Deus, ela tem uma guisa de comportamento para nós. E muitas vezes, numa dúvida que a gente não tem um texto bem claro para condenar aquilo, a gente tem a consciência do Espírito Santo em nós. Tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo aquilo que agrada, isto façais. Então tem coisa que não está aqui, mas pastor, onde é que está isso na Bíblia? Não está. Mas eu quero perguntar para ti, a tua consciência, como é que se põe diante disso? Isso edifica? Uma das perguntas é, edifica? Faz bem? Te renova? Traz alegria espiritual? Ou é apenas um prazer momentâneo e passageiro? Então você tem que tomar decisões. Você não pode servir a dois senhores. A Santa Ceia é incompatível com a duplicidade da vida espiritual dos crentes. Cristãos amornados, cristãos mundanos, cristãos que não se santificam, que não discernem o corpo de Cristo, precisam orar mais para discernir e depois comer do pão e beber do cálice. Amém? 11 doutrinas. Pastor, eu quero essas 11 doutrinas, eu ponho depois na internet para você, tá bom? Com os versículos. Fique em pé.